Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Amém? Muito bem, nós tivemos ontem aqui, para aqueles que, de repente, estão desligados, não sabem, né? É natural acontecer algumas coisas da vida da igreja e a gente não ficar informado. O casamento da nossa irmã, hoje ela não estava cantando aqui, a Dayana, até falei para ela ficar, e a Ludmel depois, tal, né? Mas... e o Wagner, que é convertido também, já membro dessa igreja, então, uma alegria, depois de séculos de namoro, eu não fiz essa piadinha ontem no casamento, fiquem tranquilos. Né? Senão eles ficariam, e vocês não irão falar para eles, essa parte você não grava não, tá, Evandro? Que vai que eles assistem no YouTube depois. Mas hoje nós temos também, a igreja está enfeitada, um momento de bênção na vida de Deus. Ontem teve um casal que foi no civil e realizou o casamento. Então, nesse momento, nós teremos um momento especial. Atenção. Convido... Muito bem, o Sérgio e a Roseli foram ontem, sexta-feira, essa semana, né? E oficializaram a união deles diante da lei do nosso país. E pediram que nós estivéssemos, nesse momento, com a igreja, abençoando a vida deles. E é isso que cabe a nós como povo de Deus. O povo de Deus, ele é chamado para abençoar. E nós devemos fazer isso. E o nosso desejo, o meu desejo como pastor, de vocês, é que vocês tenham em mente que o casamento, primeiro, é uma ordem de Deus, é a vontade de Deus, uma promessa que Deus faz, né, de nos abençoar através dele, mas, principalmente, o casamento é para honrar e glorificar a Deus. Ontem eu preguei na mensagem que Jesus ele fez o milagre, o primeiro milagre dele num casamento. E aí termina o versículo 11 de João 2, dizendo assim, que Jesus, após aquele milagre, ele foi e manifestou a sua glória, e muitos creram nele. A nossa vida no casamento é assim, para que as pessoas vejam Deus na nossa família. A família é de Deus. Então, quero nesse instante orar pela vida de vocês e desejar que vocês tenham essa consciência de que Jesus ele tem que estar presente e tem que ser glorificado em todos os momentos do relacionamento de vocês. Senhor, te louvo pela vida do Sérgio, da Roseli, que o Senhor preparou na caminhada. Nós muitas vezes não planejamos, não entendemos, mas o Senhor tem os seus planos. E é por isso que estamos aqui os abençoando, para que o Senhor use a vida deles para a Tua glória, para que o Senhor dê a eles sabedoria para serem testemunhas do Senhor, para glorificar o Teu nome em todo e qualquer ato dessa união. Que essa igreja também seja abençoada pela união deles e possa abençoar no crescimento e desenvolvimento dessa família. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu os abençoo. Amém. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. Dando continuidade a nossa exposição no livro de Romanos, hoje nós iremos pregar em 3 capítulos, rapidinho, baseado especificamente no texto que as crianças estão anotando, de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Romanos, capítulo 10, versículo 1. E, geralmente, na pregação, a gente não adianta o tema, que ele tem um momento oportuno, mas há uma tarefa aí para as crianças e eu não quero deixá-las em apuro com o departamento infantil. As crianças precisam pegar o texto, o tema e o assunto, né, ou seja, o que foi dito. Então, hoje o tema, simplificando para vocês anotarem, é a salvação da família. A salvação da família. Tem um texto, as palavras são maiores, mas o tema é em si, a salvação da família. Então, Romanos 10, versículo 1,
Para que todos possam ler a uma só versão, está projetada ali. Podemos ler a uma voz só, ou seja, em voz audível, todo mundo junto? Vamos lá? Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, como já suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes você já orou por alguém para que mudasse de vida, para que se convertesse, enfim, para que conhecesse Jesus, para que assumisse um compromisso, e não aconteceu nada? De repente, até o oposto. Quantas vezes você já pediu algo a Deus e não obteve uma resposta conforme você queria? Quantas vezes você se perguntou, por que Deus permitiu isso na minha vida, na minha família, na minha igreja, comigo? Talvez uma doença inesperada, uma crise política que afeta você, seu coração, uma dificuldade na família, relacionamento, filhos, financeira, ou até mesmo a incredulidade de alguém que você ama tanto e gostaria de viver na eternidade juntos. Quer dizer, não como relacionamento aqui, mas sem o pecado, que você gostaria que estivesse lá. E Deus não responde, não permite. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, diz que ele sentia essa dor, né? Ele sentia esse peso, ele via o seu próprio povo, a sua família, o povo de Israel, rejeitando Cristo. E a grande pergunta nessa carta que ele escreve, nesses textos do capítulo 9, 10 e 11, é justamente para responder essa grande pergunta: será que as promessas de Deus falharam? Porque Deus havia prometido a Abraão que nele seriam benditas todas as terras. E o povo de Israel era o povo de Deus. E agora, uma nação toda querendo matar os cristãos, não concordavam com Jesus. E essa pergunta fica: o que aconteceu? Será que a promessa de Deus falhou? E a resposta do apóstolo Paulo, ele já antecipa e disse: não. Deus continua soberano. Ele está cumprindo um plano perfeito. Porque até aqui, aqueles que acompanharam, aqueles que leram, eu sei que muitos não fizeram isso, mas não tem problema, quer dizer, tem problema, mas que Deus tenha misericórdia da sua vida. No livro de Romanos, do capítulo 1 até o 8, Paulo, ele vem falando da justificação pela fé e como você viver a vida no Espírito. Eu não vou retomar aqui todo o tema, senão a gente fica muito na introdução. Então, Paulo diz assim, olha, você era culpado, você estava morto, e Deus te deu vida, Deus te deu inocência, e Ele colocou o Espírito em você, Ele te ajuda a pensar, segundo Ele, Ele ajuda você a crer em Jesus, Ele ajuda você a dizer não ao pecado, e você então deve viver cuidado, amparado. Domingo retrasado, o pastor Caio pregou o final do capítulo 8, quer dizer, o auxílio de Jesus Cristo, a suficiência de Jesus Cristo intercedendo, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, Paulo, a partir, então, de agora, ele vai responder a grande questão, como já dizemos. Se Israel é o povo da aliança, do pacto, porque a maioria dos judeus rejeitou Cristo? Isso anula a promessa de Deus? Será que Deus falhou, se enganou? E Paulo diz, não, Deus continua sendo fiel. Então, aí o tema, a gente pode dizer assim, seria um tema mais comprido, orando e trabalhando para a salvação da família e de amigos, de quem amamos, orando e trabalhando. E esse trabalhar aí é tomar algumas atitudes. Grupo pequeno, célula, estudo bíblico, testemunho, ações que eu devo orar e agir para que essas pessoas que eu amo possam conhecer Jesus. Como que eu posso fazer isso? Nós devemos fazer isso orando e trabalhando e levando, confiando, primeiro lugar, primeiro ponto, na soberania de Deus em todas as coisas. Paulo vai deixar isso muito claro. Paulo diz que Deus é soberano
na salvação. Veja, o capítulo 9, como eu disse, é o capítulo 9 até o 11, o capítulo 9, versículo 16, Paulo vai mostrar que Deus realiza a salvação, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar de Deus a sua misericórdia. Sabe o que é isso, queridos? Aqueles que estão fazendo as classes da escola dominical, estão nos grupos pequenos aí, eu tenho falado fortemente da salvação em Cristo Jesus, não mais os 4 E's, arrepender, crer, receber e permanecer, mas focando na salvação, no processo como um todo. Veja bem, no passado, Deus realizou a salvação, regeneração, dando vida, justificação, dando inocência, porque o pecado matou, é preciso vivificar. O pecado condenou, é preciso pagar o preço, justificar. E aí Deus também, enquanto eu vivo aqui, Ele santifica, é o processo da santificação. Aí é sinergia, ou seja, Deus realiza e eu também, no processo da santificação. Deus me dá o poder, me dá a liberdade, e eu digo não ao pecado. Eu luto, nós vamos ver isso daí no próximo sermão, eu entrego o meu corpo por sacrifício vivo, não mais morto, para agradar, para cultuar a Deus mentalmente o meu coração. Então Deus regenera, justifica, santifica, e Ele vai completar isso quando eu partir para a glória, que é a glorificação. Isso é um processo maravilhoso da ação de Deus, e Paulo está dizendo, Deus é soberano nessa salvação, não depende de eu querer efetuar, Deus é quem faz. Isso é maravilhoso, porque Deus, Ele é Deus, Ele é bondoso. Eu não creio assim, bom, problema teu, Ele continua sendo Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Deus é soberano. Veja, no capítulo 9, versículo 30 a 32, ele vai completar essa ideia. Diz, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação, ou seja, justificar porque pecou, né? Vieram alcançá-la, todavia aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que as das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Sabe a pedra que alguém fala que é Pedro? Não é não. A pedra de tropeço é Cristo, é a rocha. Quem crê, ela é salvação, segurança, e quem não crê, ela é tropeço, loucura. Então Paulo vai dizer, Jesus Cristo, Ele é soberano na salvação. Jesus Cristo, Ele preservou a descendência do povo de Israel, então Ele é soberano na família, nos filhos. Veja, o versículo 29, Paulo vai falar, Romanos 9, 29, sempre que eu estou dizendo, né? Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Paulo está dizendo, olha, Deus cuida de Israel, não se preocupe. E ele vai explicar que nem todos os israelitas, povo de Israel, é o verdadeiro israelita. Só israelita aqueles que descenderam de Isaac, não de Ismael. Lá, naquela bobagem que Sara fez com respeito a Abraão, podia ter filho, deu jeito, e aí criou. Nem todos são israelitas, mas Deus é quem preserva. Todo mundo da igreja abandonou, todo o povo de Deus Elias, né? Eu fiquei só. Não, Elias. Deus é um Deus da salvação, mas também é um Deus da família. É o Deus da igreja. A família da fé. É Deus quem acrescenta, é Deus quem cuida. Mas eu posso trazer também para a família, a minha família. Porque Deus, Ele presenteia a família com filhos. Quando em Atos, capítulo 2, versículo 39, acabou o sermão, o povo perguntou, o que eu devo fazer? Aí a resposta de Pedro falou assim, a promessa é para 2:39, a promessa é para vocês, para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Deus é o Deus da família, Ele é soberano em todas as coisas, na salvação, na família. Deus é soberano nos governos, reis e autoridades, só governam porque Deus permite. Veja o versículo 17 de Romanos, capítulo 9. Ele vai dizer sobre Faraó. Deus levantou Faraó, dizendo, porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Mas Faraó é o rei, é o dono do Egito, ele manda prender, manda matar, escraviza o povo. Deus fala assim, não, eu levantei você. Não é que Deus concordava com as ações
erradas de Faraó. Mas Deus está mostrando que é Ele que levanta governos. Eu vejo, desde 2018, uma polarização, uma briga na igreja, e eu tenho orientado, todas as vezes que eu falo, irmãos, presbiteriano, tem o seu posicionamento, tem a sua oração, tem o seu testemunho, mas fale da forma correta. Você não precisa defender a bandeira do fulano A ou B, porque o fulano A ou B ele vai errar, ele vai pecar e você vai ter que ficar defendendo um pecado. Defenda a ação de Deus, tem os princípios, os valores, família, a ação de Deus, a obediência às leis, isso é bíblico, o cristão tem que defender. O cristão não precisa ficar discutindo em redes sociais por A ou B. Jesus não discutiu, quer pagar imposto? Paga. Diga para mim se é o rei dos judeus. Tu dizes. Paulo, ele só falou um pouco diferente, porque ele não sabia que quando ele estava falando lá de festa, ele levou um tapa na boca e falou, não sabia, desculpa. Ele não merecia ser preso e ele cumpria, porque ele sabia que Deus é soberano sobre os governos. Se Deus quiser colocar uma mula para falar, Ele vai colocar. O que o cristão tem que fazer é orar pela paz, promover a paz, porque Deus é soberano sobre os governos. Paulo está dizendo isso. Deus é soberano na salvação de um povo, mas Deus também é soberano no universo. Deus criou o céu, a terra, de forma que Ele desejou. Veja, no versículo 20, Paulo vai dizer que Deus cria o objeto. O homem não pode discutir com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Aí no 21 ele vai dizer assim, pode um vaso dizer ao oleiro, me faz diferente. Veja o versículo 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quem é você para discutir com Deus? Deus é que fez o céu e a terra. Eu não vou delongar aqui, mas é um momento para você anotar, dizendo assim, Deus é soberano sobre tudo e todos. Os cabelos, os fios de cabelos meus são contados, os lírios dos campos, os pássaros. O que cabe a mim? Crer e buscar esse Deus soberano, porque as outras coisas serão acrescentadas, saúde, família, Deus vai acrescentar. Como será o meu futuro? Será nas mãos de Deus. Ele conduzirá. Então Paulo deixa claro que eu devo orar, trabalhar pela salvação da família. Claro, nem estou falando da minha própria. Isso já pressupõe que você já tem. Mas confiando na soberania, que Deus é soberano em todas as coisas. Deus conduz cada detalhe da história, da nossa vida e do mundo. Não viva, portanto, ansioso. Deus está no controle. Não murmure contra governos ou crise, Ele continua no trono. Não se desespere diante dos problemas familiares, Ele cuida de tudo. É por isso que Paulo vai concluir no versículo 11, no capítulo 11, Romanos 33 e 36, com uma belíssimas palavras, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Desculpa, irmãos, espero que não seja gripe. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Devemos orar e levar o evangelho para a família. Sabe por quê? Em segundo lugar, porque essa é a responsabilidade da igreja em levar a salvação. A responsabilidade é minha, sua. Deus é soberano, Ele realiza, mas Ele diz, eu quero que vocês falem. Por que, Deus? Os anjos queriam, eu posso fazer até de uma pedra, mas eu quero que vocês pronunciem, evangelizem. Veja, Paulo desejava, como disse, ardentemente que seu povo fosse salvo. O desejo do meu coração, como nós lemos no texto básico, em Romanos 10, 1. Eu desejo, ardentemente, que o meu povo seja salvo. A salvação, queridos, é muito simples. Claro que Deus realiza, né? Mas é muito simples, nós complicamos demais. Você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, você precisa parar de pecar, você precisa ir para a igreja. Tudo isso é consequência da graça. Nós confundimos santificação, crescimento com o nascimento. No capítulo 10
versículo 9 de Romanos, 9 e 10, Paulo vai dizer que a fé está no coração e na boca, e na língua. Com a tua boca você confessa Jesus como seu Senhor. Em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí no versículo 10 ele vai dizer, porque com o coração se crê. O coração é a mente, nosso psicológico, nossa vontade, nosso entendimento. E com a boca se confessa a respeito da salvação. O problema nosso é que o nosso coração crê em Deus aqui na igreja, e lá fora nós sequer falamos do que nós cremos. Falamos outras coisas, mas não falamos da salvação. E aí, Paulo vai dizer, como é que as pessoas vão ouvir? É uma arte lógica, né? Veja o versículo 14, capítulo 10. Paulo vai dizer, olha, como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você acredita? Você tem a salvação? Então você tem que falar. Ah, pastor, eu não consigo falar. Será? Você não conversa, você não discute, você não briga, você não xinga? Fala do teu jeito. Fala, ó, crê no Senhor Jesus para você ser salvo. Deixa que o Espírito faça o resto. Há pessoas, será que eu poderia perguntar assim, há pessoas eleitas em Mandaguari que precisam conhecer a graça? Paulo está dizendo que entre os judeus havia um remanescente. E ele vai desenvolver isso, olha, Deus não esqueceu do seu povo, Deus vai salvá-los. Será que não há na minha família alguém que eu me preocupo, fazer assim, essa pessoa precisa conhecer essa graça? Veja, no capítulo 11, 5 e 6, Paulo diz, havia um remanescente em Israel, e há aqui em Mandaguari também. 11, 6. 11, 5 e 6. Assim, vai sair do caso A. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo está dizendo a Israel, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Aqui, explicando o seguinte, Israel, eles amavam a Deus. Eles eram religiosos. Eles matavam por causa de Deus. Quem contrariava a Deus, quem xingava a Deus, eles achavam que estava contrário a Deus. Hoje, no Brasil, vamos falar no Brasil, as pessoas são religiosas. Tanto é que qualquer cidade que você for, nas praças, tem uma igreja. Porque o povo brasileiro, ele é chamado de cristão, ele é religioso. Sabe qual que é a dificuldade, o problema? É que eles não conhecem a fé pelas graças, a salvação pela graça, pela fé. Eles querem justificar sendo religiosos, e isso com o povo de Israel, mais que o povo de Israel era, e não dá. Nós temos que anunciar que a salvação é pela morte de Jesus, e isso faz mudar a nossa percepção, a nossa conduta, queridos. Eu já não trabalho mais para entrar no céu, eu vou viver porque eu já estou no céu, porque Jesus já me colocou lá, Ele é o caminho, Ele que é a vida. É isso que Paulo está mostrando à igreja de Roma, e mostra a mim e a você. Eu vejo muito hoje na lição, eu fico alegre por um lado, mas triste pelo outro, porque essa igreja tem pessoas capazes de se tornarem evangelistas. Pessoas que podem se reunir com uma pessoa durante a semana e falar assim, eu quero falar para você sobre regeneração, justificação, santificação, glorificação, crer, receber, permanecer. Eu queria falar que se você crê em Jesus, você é salvo. Vamos estudar a Bíblia aqui, esquece a igreja. Aí a pessoa vai se converter e fala, mas minha igreja não fala isso. Fala, agora mude de igreja. Agora vamos lá comigo, porque essa igreja, ela tem uma doutrina, e é bíblica. Ah, eu preciso evangelizar o Paraguai. Sim, tem. Se Deus te chamar, você tem que ir. Mas tem que evangelizar primeiro onde você está, na sua família, nos seus amigos, na sua escola, no seu trabalho. É isso que Paulo está dizendo. O meu povo tem um remanescente, e eles precisam conhecer que não é cumprindo as obrigações religiosas, mas é um presente. É uma boa notícia. Conta-se que um missionário, após anunciar o evangelho em uma aldeia distante, ele ouviu de um morador, olha, essa notícia é tão boa, tão maravilhosa, por que vocês demoraram tanto para vir? Aí outro, duvidando, perguntou, se isso realmente é tão bom, por que você demorou tanto para vir dar essa notícia então? São duas aplicações.
Um sentindo, olha, eu queria ter ouvido antes. E o outro duvidando, se é tão boa, por que você demorou tanto? Aí eu posso perguntar, por que você não evangeliza? Tem muitas pessoas querendo ouvir essa notícia boa. E outros podem dizer, será que é tão boa para você, porque você não está levando? Quem você conhece que ainda não tem Cristo? Ore por ele. Ações que eu devo tomar, atitudes que eu devo tomar, orar pelas pessoas que eu quero que sejam salvas, que conheçam Jesus. Segundo, eu preciso falar desse evangelho. No mínimo, incentiva a pessoa a vir para a igreja. Porque aqui, quem sabe, ouvindo uma pregação, um estudo na escola dominical, Deus vai usar essa transformação. Não continue a sua vida como se essa notícia não fizesse diferença. Paulo sofria pelo povo dele. Nós precisamos sofrer pela família de Deus, para que ela seja aumentada, modificada, transformada, que cresça. Justamente porque Deus é soberano, nós temos responsabilidade. A soberania de Deus não anula a nossa missão. Ela garante, pelo contrário, ela garante o sucesso da missão, o sucesso da evangelização. Então, nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo vai nos ensinar que Deus é soberano em todas as coisas. Por isso nós podemos descansar em Deus. E segundo, que nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho. Por isso, devemos anunciar Cristo. Confiar na soberania de Deus, sem pregar o Evangelho, é omissão. Pregar sem confiar na soberania é desespero. O cristão vive confiando em Deus e evangelizando. Irmãos, eu e você, hoje nós somos chamados para esses dois compromissos. Entregue as suas preocupações a Deus, ao Deus soberano, que governa tudo. Assuma a sua responsabilidade missionária. Escolha uma pessoa por quem você vai orar e compartilhar o Evangelho nessa semana. Assim nós viveremos confiando em Deus e obedecendo à missão que Ele nos confiou. Amém? Feche seus olhos nesse instante. E aí eu queria que você já pensasse nesse desafio. Tem alguém que, não sei se você mesmo, de repente, tem dúvida, nos procure, né? Mas se você já tem a convicção da salvação, tem alguém que você poderia levar essa graça? Se você quiser material, é fácil. Coloque diante de Deus. Senhor, assim como Paulo sofria devido à indiferença, à incredulidade do povo de Israel, pessoas que ele amava, pessoas que ele orava para que o Senhor convertesse, e ele não via mudança, mas ele acreditava que o Senhor, que é soberano, iria salvá-los. Cabe a mim, cabe a nós, fazemos a tarefa que nós podemos fazer. A transformação, a conversão, o Senhor irá realizar no seu tempo. Que essa igreja continue a crer nessa graça, mas não somente a crer, a viver essa graça para com as pessoas que ainda não conhecem. Porque quando nós entendemos essa salvação pela graça de Deus, nossa vida diária também desenvolve crendo nesse cuidado do Senhor, porque o Senhor é soberano sobre tudo e todos. Se o Senhor já pagou um alto preço para nos salvar, também vai cuidar de nós até aquele dia que irá nos glorificar, tirando a presença do pecado. E é bom entender isso, porque isso nos dá segurança, nos dá direção, nos dá confiança, nos dá conforto
para continuarmos mesmo em meio ao sofrimento, como já vimos, a natureza gemendo, o Espírito gemendo por nós, mas sabendo que o seu amor é tão grande e nada vai nos separar desse amor, porque esse amor foi aplicado em Jesus Cristo, e através dele o Senhor nos ama, o Senhor nos redime, o Senhor nos justifica. Ajude-nos a levar essa boa notícia essa semana para o Senhor. Prepara um coração que alguém está colocando na mente, um familiar, de um amigo, colega de trabalho, para que conversemos de outras coisas, mas falemos dessa salvação. Tenhamos a coragem de perguntar sobre a eternidade, sobre a morada no céu. Ajude-nos a entender isso em nome de Jesus. E que a graça, vamos ficar em pé, que a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus repousa sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.